O Diabo Prestidigitador, capítulo 3 do livro O Mistério do Áureo Florescer. É palmária a existência de um medianeiro plástico extraordinário nesse homúnculo intelectual, equivocadamente chamado homem. De forma enfática, quero referir-me ao plexo solar, centro emocional sabiamente colocado pela natureza na região do umbigo. É inquestionável que este magnífico ascendente do bípede tricerebrado ou tricentrado se satura integralmente com a essência sexual de nossos órgãos criadores. Foi-nos dito que o olho mágico do ventre é estimulado frequentemente pelo hidrogênio sexual C12 que sobe desde os órgãos sexuais. É, pois, um axioma inquebrantável da filosofia hermética que, na região do ventre, existe um poderoso acumulador energético sexual. Mediante o agente sexual, qualquer representação pode tomar forma no campo magnético do plexo solar. O ideoplástico representativo constitui, em si mesmo, o conteúdo do baixo ventre. De modo algum, exageramos quando enfatizamos a ideia básica de que, no ventre, são gerados os eus que surgem, mais tarde, na existência. Tais entidades psicológicas ideoplásticas de nenhuma maneira viriam à existência sem o agente sexual. Cada eu é, pois, uma viva representação psicológica que surge do ventre. O ego pessoal é uma soma de eus. O animal intelectual é, certamente, uma máquina controlada por diversos eus. Alguns eus representam a ira com todas as suas facetas, outros a cobiça, aqueles a luxúria, etc. Esses são os diabos vermelhos, citados pelo Livro dos Mortos do Antigo Egito. Em nome da verdade, é indispensável dizer que o único digno que levamos dentro é a essência. Desafortunadamente, esta, em si mesma, está dispersa aqui, lá e acolá, enfrascada em cada um dos diversos eus. O diabo prestidigitador toma forma na potência sexual. Alguns eus muito fortes costumam produzir variados fenômenos físicos assombrosos. Valdemar relata o seguinte caso: o prestigioso síndico da cidade de San Miniato ao Tedesco, situada entre Florença e Pisa, tinha uma filha de 15 anos, sobre a qual veio o demônio, de maneira que causou sensação no país. Não era só que a cama em que estava a moça se movesse de um lado a outro da habitação, de maneira que tão logo estava contra uma parede, como contra a outra, senão que o demônio quebrou grande quantidade de vasilhas na casa, abria portas e gavetas e armava tal barulho que os moradores passavam a noite tremendo e cheios de espanto. Em presença dos pais, foi a filha atacada de tal modo pelo maligno que, apesar de súplicas e implorações da moça, alçou-a pelos quadris e a levou pelo ar. Em vão chamou ela, invocando Santa Virgem Maria: ajuda-me a me salvar, pois... E isto ante a presença de centenas de habitantes da cidade. Foi arrastada pela janela, ondeando vários minutos diante da casa e sobre a praça do mercado. Não é, pois, de estranhar que quase toda a cidade correra para lá, homens e mulheres, pasmando-se ante o inaudito e espantando-se pela crueldade do diabo, comentando entre si a coragem da moça. Um relato da época diz: todos se achavam aterrorizados e comovidos profundamente pelo aspecto da mãe e das mulheres da família que, com o cabelo solto, se arranhavam com as unhas as faces, golpeavam o peito com os punhos e enchiam o ar de lamentos e alaridos cujo eco ressoava pelas ruas. A mãe, sobretudo, gritava, ora à sua filha, ora ao demônio, pedindo a este
que jogasse sobre ela toda a desgraça. Logo se dirigiu, de novo, às pessoas, especialmente às mães, para que se ajoelhassem com ela, implorando a ajuda a Deus, coisa que todas fizeram num instante. Ó Deus Santo! Em seguida, precipitou-se a filha de cima sobre sua mãe e consolou-a, meio morta, com um semblante alegre. Abandona o temor, minha mãe. Cessa de chorar, que aqui está tua filha. Não temas pelo fantasma do diabo. Rogo-te, crês, acaso, que fui torturada e vexada. Porém, melhor, encontro-me cumulada de uma deliciosa e indizível doçura, pois sempre o amparo de todos os desconsolados tem estado a meu lado, ajudando-me e falando-me para dar-me ânimo e constância. Assim, me dizia, ganha-se o céu. Essas palavras encheram os presentes de alegria e assombro ao mesmo tempo e se foram aliviados de lá. Porém, apenas regressar à família à sua casa, irrompeu de novo o diabo e, lançando-se com toda a violência sobre a moça, pegou-a pelos cabelos, apagou as lâmpadas e velas, revolveu caixas e caixões de toda a mobília e, quando, de novo, pôde acender as luzes o pai, a filha se arrojou sobre o crucifixo da casa e clamou com voz dilacerada: Fazê que me trague à terra, ó Senhor, antes de me abandonar. Sustém-me e libera-me, eu te imploro encarecidamente. E, falando assim, prorrompeu em pranto, o qual enfureceu mais o maligno que lhe arrancou primeiro a camisa do corpo, logo o vestido de lã e, finalmente, a sobreveste de seda, como costumavam usar as moças, desgarrando-a e destroçando-a toda e, quando se achava a pobre quase desnuda, começou a arrancar-lhe o cabelo. Ela gritava: Pai meu, traze-me um vestido, cobre minha nudez. Virgem Santa, ajuda-me. Finalmente, depois que o demônio a fizera objeto de mais sevícias, logrou-se liberar a moça de seus braços através de uma peregrinação e uns exorcismos efetuados por um sacerdote. Até aqui, pois, o interessante relato de Valdemar. É ostensível que o demônio sádico que atormentou essa pobre moça era, fora de toda dúvida, o diabo prestidigitador, um forte eu diabo da donzela que tomou forma na potência sexual dela mesma. Isso é tudo. O caudal de exteriorizações ideoplásticas sexuais que se manifesta, muito especialmente durante os anos da puberdade, costuma ser realmente tremendo. Então é quando criamos eus terríveis, capazes de produzir fenômenos sensacionais. A raiva de não poder amar ou o fato mesmo de se sentir-se defraudado por alguém é, fora de toda dúvida, o verdadeiro inferno e provoca aquelas espantosas emanações sexuais fluídicas capazes de converter-se no diabo prestidigitador.